Olá e boas-vindas a mais esta nossa análise. Hoje a gente vai desconstruir o cérebro humano. Sabe, por muito tempo a ciência tratou a nossa mente meio que como um disco rígido e estático, um mero arquivo de informações fixas que ia enchendo ao longo da vida. Mas a verdade é muito mais fascinante do que isso. O cérebro não é um hardware imutável, de jeito nenhum. Ele é uma teia de conexões altamente dinâmica que literalmente muda de forma fisicamente o tempo todo. E isso nos leva a uma questão super provocadora para guiar o conteúdo de hoje. Como uma simples conversa, uma nova habilidade que a gente aprende, ou até um evento traumático, alteram de forma literal, física mesmo, a arquitetura biológica do cérebro? Como é que os pensamentos deixam de ser efêmeros e se transformam em matéria sólida? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Beleza, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos. 1. O paradigma da neuroplasticidade. 2. Os sistemas de memória. 3. A potenciação de longa duração. 4. A relação entre memória, emoção e reconsolidação. E, por fim, o número 5. A plasticidade compensatória macroscópica. Começando pela fundação de tudo na nossa seção 1, o paradigma da neuroplasticidade. Essa é, sem dúvida, a mudança de perspectiva mais monumental da neurociência moderna. A gente abandonou de vez aquele mito retrógrado de que o cérebro adulto perde a capacidade de gerar e remodelar as próprias conexões vitais. O sistema nervoso central se transforma estruturalmente e funcionalmente cada vez que algo novo é vivenciado e aprendido. E mais legal é que não é só uma mudança abstrata ou psicológica, sabe? É uma remodelação física contínua, ditada pelas rotinas, pelos treinamentos e pelos estímulos do dia a dia. Avançando para a nossa seção 2, os sistemas de memória. Para entender como o cérebro organiza todo esse aprendizado ininterrupto, a gente precisa ter em mente que a memória não mora num único ponto mágico. Diferentes tipos de memória viajam por rotas biológicas completamente distintas. Por exemplo, o córtex pré-frontal cuida daquela manipulação super rápida de dados. Já o hipocampo grava fatos e as nossas histórias pessoais, enquanto os gânglios da base e o cerebelo automatizam as habilidades motoras. Cada sistema atua de uma maneira que é maravilhosamente autônoma. E aqui é super importante fazer uma distinção que vira e mexe e gera confusão. A memória de curto prazo é basicamente uma sala de espera passiva, que retém informações por curtíssimos 30 a 40 segundos. Já a memória de trabalho, ou operacional, é uma verdadeira fábrica operando a todo vapor. Ela não só segura a informação, como exige a manipulação dos dados sob uma carga cognitiva altíssima, consumindo muitos recursos de atenção. É outro nível de complexidade. Para detalhar o interior dessa fábrica, a gente pode olhar para o clássico modelo de Baddeley. A memória de trabalho opera como um sistema de controle de atenção muito sofisticado. Temos o executivo central, que lidera as estratégias, a alça fonológica, que fica repetindo as informações verbalmente de modo silencioso na nossa cabeça, o esboço visoespacial, que manipula as imagens, e o buffer episódico, que integra toda essa engrenagem com a memória de longo prazo. Definitivamente não é só uma gaveta onde a gente joga informação. Mas e quando surge a necessidade de guardar um evento para a vida inteira? Bom, esse é o ciclo de vida da memória declarativa. Primeiro, o hipocampo codifica o impacto daquele evento inicial. Depois, vem um passo que é simplesmente insubstituível, a consolidação sistêmica, que acontece durante as fases do sono profundo de ondas lentas. Finalmente, com o passar do tempo, essa memória ganha independência do hipocampo e vai criar raízes profundas, distribuídas nas vastas redes do neocórtex. A evidência clínica mais impressionante de que esses sistemas operam de forma totalmente independente está na história fascinante do famoso paciente HM. Depois de perder o hipocampo numa cirurgia, a capacidade dele de criar novas memórias declarativas autobiográficas simplesmente desapareceu. Só que, incrivelmente, a capacidade de aprender e reter novas habilidades motoras continuou intacta. Por quê? Porque essa função é mediada pelos gânglios da base, que estavam totalmente isolados da lesão principal. Entendendo a anatomia geral, a gente desce agora para o nível celular na seção 3, potenciação de longa duração. É nesse ambiente minúsculo que a gente descobre o processo exato que fortalece a cola entre os neurônios, a potenciação de longa duração, ou LTP. E não, a gente não está falando de um estado psicológico de motivação temporário. A LTP é um aumento físico, biológico e superduradouro na eficiência das sinapses, que é disparado por uma estimulação de alta frequência repetida entre duas células nervosas.
Vamos ver como isso se desenvolve num ritmo de precisão química que é quase inacreditável. Primeiro, o disparo elétrico persistente abre os canais e deixa o cálcio inundar a célula através dos receptores NMDA. Esse cálcio manda o sinal imediato para a inserção de novos receptores, chamados AMPA. E o resultado prático disso? A ponta do neurônio, a espinha dendrítica, incha e se remodela fisicamente. É literalmente a arquitetura do aprendizado sendo moldada ali, em tempo real. E tudo isso carrega uma bagagem histórica de peso na ciência. O arco desse conhecimento coroa o neurocientista Eric Kandel, que ganhou o prêmio Nobel por aquelas décadas de estudo com lesmas marinhas. As pesquisas traçaram um caminho muito claro, revelando que, para passar do curto para o longo prazo, as células obrigatoriamente precisam acionar chaves genéticas como a CREB e sintetizar novas proteínas estruturais. Conectar toda essa biologia minuciosa com a pesquisa clínica atual traz uma esperança gigantesca. Uma grande revelação foca nos astrócitos, que são aquelas células de suporte. Eles fabricam uma molécula chamada eveluina, vital no controle da força das sinapses. Nos estudos sobre a doença de Alzheimer, descobriu-se que a eveluina sofre uma queda vertiginosa, mas novos testes apontam que aumentar artificialmente os níveis dessa molécula pode estagnar ou até reverter déficits cognitivos bem severos. É um verdadeiro divisor de águas. Mudando levemente o foco agora, chegamos à seção 4, memória, emoção e reconsolidação. Como é que o impacto emocional altera a força e a vulnerabilidade daquilo que a gente lembra? A emoção, no fim das contas, não serve só para dar cor à memória, ela altera o próprio código de fixação. Nesse palco das emoções, a amígdala é a grande diretora. A pesquisa identifica nela uma função dupla surpreendente. De um lado, ela abriga os reflexos de medo totalmente inconscientes, do outro, age como um maestro, mandando sinais que amplificam absurdamente a gravação de eventos conscientes, dando aquela força extra para a consolidação lá no hipocampo. E isso abre espaço para uma descoberta revolucionária anunciada no ano 2000 pelo neurocientista Karim Nader. Ele provou que as nossas recordações mais antigas não são pedras imutáveis. Sempre que uma memória é revivida ativamente, o seu registro físico destrava. Ela entra num estado temporário de instabilidade absurda, ficando suscetível a modificações antes de ser estabilizada e salva novamente. E esse conceito é o que fundamenta de forma brilhante novas e poderosas terapias de trauma, como o EMDR. Essas intervenções usam exatamente esse mecanismo. Elas reativam de modo super seguro uma rede de dor emocional no paciente para destravar essa janela de reconsolidação. Durante essa instabilidade, inserem uma experiência corretiva que altera a própria essência sináptica daquele medo armazenado ali, gerando um alívio e uma cura muito mais profundos e duradouros. Para fechar o nosso ciclo de hoje, a gente volta para aquela visão bem ampla na seção 5. Plasticidade compensatória macroscópica. A gente vai olhar agora para as manifestações extremas dessa capacidade de adaptação. Existe um fenômeno neurobiológico espetacular chamado plasticidade intermodal. Basicamente, as funções e as fronteiras do nosso córtex cerebral não são muros fixos. Se o cérebro fica sem receber estímulos em certas partes, ele rapidamente se vira, reconfigurando e recrutando aquelas áreas que estariam ociosas para processar informações de sentidos completamente diferentes. Um testemunho fantástico dessa adaptação é visto em indivíduos com cegueira congênita. O córtex occipital, que originalmente seria destinado a processar estímulos visuais o tempo todo, não atrofia por falta de uso. Pelo contrário, a área readapta os seus processadores e passa a decodificar intensamente informações táteis super complexas, o que é ilustrado perfeitamente pela habilidade minuciosa da leitura em braille. O cérebro reescreve seu próprio mapa. Isso tudo nos leva a um questionamento final inevitável. Ao longo da nossa análise, ficou muito claro que o aprendizado, as emoções e as habilidades práticas são os arquitetos microscópicos alterando as formas sólidas do nosso cérebro. Sabendo que absolutamente toda a experiência da nossa rotina modifica e solidifica novas pontes sinápticas, fica a provocação central. Que tipo de arquitetura mental, exata e fisicamente falando, nós estamos esculpindo agora mesmo através dos nossos padrões e das nossas escolhas diárias? Fica o convite para todo mundo aprofundar essa reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.